Dado o gráfico de f de x, construa o gráfico de f de módulo de x mais 1 mais 1. Então, aqui, inicialmente, vamos analisar módulo de x mais 1. Então, módulo de x mais 1 é x mais 1 se x mais 1 é maior ou igual que 0. Ou seja, se x maior ou igual que menos 1. E módulo de x mais 1 é menos x mais 1 se x mais 1 é negativo, ou seja, x menor que menos 1. Que a gente ainda pode escrever como menos x menos 1. Então, essa função f que a gente tem que construir o gráfico, esse módulo de x mais 1 que aparece no argumento, a gente pode reescrever usando essas duas formas aqui, x mais 1 e menos x menos 1, ou seja, f de módulo de x mais 1 mais 1, se a gente considera x maior ou igual que menos 1, então, módulo de x mais 1 eu posso escrever como x mais 1, então essa regra ela fica f de x mais 1 mais 1, ou seja, f de x mais 2. Se x é menor que menos 1, então essa regra pode ser escrita como, aqui no lugar do módulo de x mais 1, a gente põe menos x menos 1. Então fica menos x menos 1 mais 1, que é equivalente a f de menos x. Então, a função f calculada em módulo de x mais 1 mais 1, a regra que a define é composta de duas formas. Se x maior ou igual que menos 1, então f de módulo de x mais 1 é a f de x mais 2. Se x é menor que menos 1, então f de módulo de x mais 1 é a f de menos x. Então, para construir o gráfico de f de módulo de x mais 1, nós vamos construir o gráfico de f de x mais 2 e pegar a parte desse gráfico correspondente à faixa onde x é maior ou igual que menos 1. E depois a gente constrói o gráfico de f de menos x e toma parte desse gráfico correspondente à faixa x menor que menos 1. Essas duas partes vão então constituir o gráfico de f de módulo de x mais 1 mais 1. Então, inicialmente, vamos exibir aqui, o gráfico de f de x mais 2. Então, dado o gráfico da f de x, o gráfico de f de x mais 2 corresponde à translação do gráfico da f de x de 2 unidades para a esquerda, ou seja, vamos pegar esse gráfico e transladá-lo ao longo do eixo x de 2 unidades. Então, nós obtemos o seguinte gráfico para
f de x mais 2. Então, por exemplo, esse ponto aqui, no gráfico da f, que é o 0, 0, ele vai se deslocar 2 unidades. Então, ele vai esse ponto, ele vai vir 2 unidades. Então, ele vai vir para cá, no menos 2. Então, vamos marcá-lo aqui. Esse ponto, no gráfico da função f, no gráfico da função f de x mais 2, ele vem para essa posição. Esse ponto aqui no gráfico da f, que é o ponto 1, 1, ele é transladado 2 unidades ao longo do eixo x para a esquerda. Então, ele vai ter abscissa x menos 1. Então, esse ponto aqui, ele vai vir para cá. Ou seja, a gente estaria com ele aqui. Esse ponto, que é o 2, 4, no gráfico da f de x mais 2, a abscissa vai ser 0. Então, ele vem para cá. Então, todo esse ramo aqui, ele é transferido para essa parte aqui. Esse ponto, que é o menos 1, menos 1, então, ele vai ter abscissa menos 3. Então, ele vai vir para cá. Mantém a ordenada em menos 1. Então, isso aqui seria um esboço do gráfico de f de x mais 2. E aqui a gente vai considerar parte desse gráfico para x maior ou igual que menos 1. Então, seria a gente considerar apenas essa parte aqui. Vamos agora construir o gráfico de f de menos x. Aqui, dado o gráfico da f de x, obtém-se o gráfico de f de menos x da seguinte forma. Pega-se os pontos do gráfico da f e considera o simétrico dele em relação ao eixo y. Então, isso equivale a gente pegar os pontos do gráfico da f e manter as ordenadas, o y, e trocar a abscissa de x por menos x. Ou seja, essa operação faz com que o gráfico de f de menos x seja simétrico ao gráfico da f de x em relação ao eixo y. Ou seja, essa parte aqui, ela vai ser refletida em relação ao eixo y. Então, ela vai corresponder a uma parte aqui. Já essa parte correspondente a x negativo, ela vai nos dar algo aqui. Ou seja, o gráfico de f de menos x tem o seguinte aspecto.
Então isso aqui corresponde ao esboço do gráfico de f menos x. E nós vamos considerar a parte do gráfico de f de menos x correspondente à faixa onde x é menor que menos 1. Então aqui deixaria aberto, pegaria esse aqui, porque x é menor que menos 1. Então, o gráfico de f de módulo de x mais 1, ela é a junção de duas partes. A parte do gráfico de f de x mais 2 para x maior ou igual que menos 1, então inclui essa parte aqui mostrada, e esse ponto, que seria o ponto menos 1, 1. E a outra parte do gráfico de f de módulo de x mais 1, ela vem do gráfico de f de menos x na faixa onde x é menor que menos 1, que corresponderia a essa parte aqui. Então, juntando essa parte com essa, o gráfico de f de módulo de x mais 1 tem o seguinte aspecto. Então aqui, juntando essas duas partes, tem-se um esboço do gráfico de f de módulo de x mais 1. Então essa parte aqui, ela vem para cá, e essa parte aqui, ela vem para cá.